Bom dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa, na quarta edição do programa História da Engenharia narrada pelos ex-alunos. Temos um convidado especial hoje, que é o ex-aluno Léo Heller, formado em 1977, não é isso, Léo? Exato. Ele é engenheiro civil e nós vamos explorar um pouco toda a trajetória dele, por todo o sucesso e a identidade e a proximidade que nós tivemos no exercício da docência na UFMG. Então, por tudo isso, nós vamos dar início à narração e as histórias, toda a trajetória do Léo, mas antes eu vou fazer um convite especial para uma colega engenheira civil também, a Consuelo Máximo, que está aqui para nos prestigiar e participar desse encontro. Seja bem-vinda, Consuelo. Muito obrigada, muito obrigada. Bem-vinda. A Consuelo Máximo é decana da Engenharia Civil atualmente. Ela formou-se em 1965, não é isso? 65. Ela é diretora aqui na Associação dos Alunos. Bom, esse projeto ele é um projeto patrocinado pelo CREA-MG, que tem dado grande apoio e favorecido esse conhecimento, essa literatura da engenharia com experiências, com histórias. Isso tem sido assim, um grande acervo nas nossas memórias. Nós estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52, e temos a Associação de Ex-Alunos da Engenharia da UFMG, que é a gestora do Centro da Memória da Engenharia. Então, esse propósito é trazer esse conhecimento, trazer a história e futuramente, e não muito distante, editar essa questão, as experiências e a trajetória através de fazer uma edição disso, através de um livro físico e virtual, para que nós possamos perpetuar. Essas gravações elas estão sendo colocadas no site da associação, elas também estão na rede social, no Instagram e no Facebook, no YouTube. Bom, Léo, as apresentações estão sendo feitas, você é realmente um colega muito querido, muito estimado, com grande referência por toda a sua trajetória, mas nós começamos de forma lá no passado, buscando realmente o histórico do Léo Heller, onde ele nasceu, onde ele passou a infância, no nosso antigo ginásio, não é isso, Léo? E depois científico e até a universidade. Você poderia nos situar essa origem? Vamos falar um pouco dessa trajetória? Bom, em primeiro lugar, um prazer estar aqui, Bernardo, Consuelo. É sempre bom estabelecer uma conversa aberta, relaxada, né? E recapitular aí a memória é sempre prazeroso, às vezes um pouco duro, né? Porque às vezes a gente acaba lembrando de coisas que não foram tão fluidas assim. Mas nasci aqui em Belo Horizonte em 1955, não é? Meu pai Bernardo Heller, minha mãe Raquel Heller. Meu pai era um imigrante, ele veio de Israel para o Brasil, né? Na época em que ele nasceu não existia ainda o Estado de Israel, ele nasceu em 1907. O Estado de Israel é de 1948, né? Mas na cidade onde ele nasceu, hoje pertence ao território do Estado de Israel. Ele veio para o Brasil entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra, se instalou em Belo Horizonte, conheceu minha mãe, Raquel, é brasileira, ela ainda está viva, com 97 anos. Eu a conheço. E nasceu no Rio de Janeiro, passou uma parte da infância, adolescência em São Paulo, né? Conheceu meu pai, veio para cá. Ela é filha de judeus libaneses, né? Que viveram no Líbano o tempo todo, e ela veio também. O pai e a mãe vieram para São Paulo, para o Rio, depois São Paulo, e, enfim, ela é brasileira, mas é filha de também imigrantes, né? Imigrantes. Bem, passei então toda a minha infância, adolescência em BH, né? Estudei no colégio estadual, eu estudei sempre em escola pública, né? Exceto o meu primeiro ano do ginásio, que eu estudei na escola israelita. Meu pai me colocou lá, né? Mas depois ele próprio
entendeu que o mais correto seria me transferir para um grupo escolar, né? Foi muito importante isso. Eu tive um colega, eu me lembro bem disso, né? No segundo ano do grupo escolar, né? Pela primeira vez eu tive um colega negro, né? Até então eu não tinha convivência com pessoas que não fossem da colônia judaica, né? E isso foi importantíssimo para mim, né? Me abriu muito os horizontes, muita cabeça, né? Me mostrou uma sociedade que eu conhecia pouco, né? Bem, então eu fiz o grupo escolar, colégio estadual o tempo todo, entrei na UFMG em 1973, né? Eu vou fazer uma pergunta, se você não incomoda, eu vi roupeças. Sim. O idioma, vocês falavam a língua em família? Não, falávamos português. Português, falávamos português. Meu pai era um poliglota, né? Ele falava várias línguas, né? Lia muito em hebraico, mas também em inglês, francês, né? Ele recebia jornais de Israel, mas a nossa língua familiar era o português. Só uma curiosidade, que eu sou de família de origem libanesa e não se falava o idioma para nós aprendermos. O árabe. Não se falava. Eles falavam entre eles, mas nós não aprendemos. Algumas palavras, mas é curioso como que eles vieram e deixaram lá. Preservando. Eles procuravam se integrar. Né? Minha mãe falava árabe, ainda fala um pouco, né, de árabe. Meu pai também entendia um pouco de árabe. E aí no colégio israelita, depois estadual? Colégio israelita, grupo escolar Olegário Maciel, depois estadual, ginásio científico, né, como se falávamos na época. Científico, E o estadual na época era aquele referência, central, né? Era muito sim, bom. era um ensino excepcional. Excepcional. Ensino excepcional, que hoje, infelizmente, não preservou Não essa preservou. qualidade de ensino. Mas nos preparava muito bem para o vestibular. Né? Então você já está sabendo que existe uma associação de ex-alunos do Colégio Estadual Central? Então fique sabendo que está sendo formada, viu? Se tiver interesse, nós temos contato. Foi fundada agora há pouco. Como acontece com a nossa associação de ex-alunos, da Escola Engenharia da FMG, agora tem a do ex-alunos do Colégio Estadual. Aí você chegou ao estadual e o que despertou em você a engenharia? Por origem, por histórico familiar, ou foi uma identidade por facilidade, por um ideal, alguma coisa desse tipo? Meus pais não tinham ensino universitário, né? Não tinham estudado no nível universitário. Então não tinha essa referência, né, de profissionais. Mas naquela época a história era o seguinte, olha, todas as profissões são boas, mas engenharia, direito ou medicina são melhores. Né? Não se pode falar isso hoje. Qualquer um, mas tem 3 que são melhores. Né? E aí, é claro, eu tinha muitos interesses, né? Mas eu tinha muita facilidade com matemática, com ciências exatas, e acabei, então, por conta disso, optando pela engenharia. E a engenharia civil? Por que essa identidade? Engenharia civil, talvez eu não tenha uma boa resposta para isso. A engenharia mais tradicional, né? Eu até pensei em fazer vestibular para uma engenharia que estava iniciando na Católica, eletrônica, né? Mas como eu passei em engenharia civil na UFMG, eu me senti confortável e, né, me interessava muito. A engenharia civil utiliza muito, né, os cálculos matemáticos, físicos, mecânicos, né? Então me interessou a engenharia civil, mas muito inseguro. Eu te confesso que acho que ninguém faz uma opção muito consciente nessa fase do vestibular. Na idade. Hoje menos ainda, né? Hoje as pessoas são menos maduras. Hoje tem muita opção. As opções são muito maiores, né? Sempre é uma aventura, uma aposta, né? Que a gente faz. E assim muito foi. bem colocado isso, Léo, uma aposta. É uma aposta. A gente era muito nova e não tinha realmente uma formação definida, né? Hoje tem esses testes, né, de vocação, né, mas não respondem. Eu me lembro que a minha filha foi fazer, nós a acompanhamos, né, para fazer um teste vocacional, e aí falaram, olha, você pode fazer o que você quiser, né, de arquitetura, artes, etc, etc. Então é isso, né? Os testes eles dão uma certa orientação, mas não é você que tem que, no final das contas, decidir, né? Quando eu fiz o ginásio, eu já escutava primos, irmãos, falando do vestibular, né?
Então aquilo era algo, quando você é jovem, você desconhece, tem um vestibular. E esse vestibular era uma situação, era algo muito diferenciado do que acontece hoje. Que eram duas faculdades, duas universidades, federal e católica. Então você tinha duas opções. Então era fazer o vestibular e ingressar em alguma delas. Como é que foi esse processo seu, Léo, de se preparar para o vestibular, porque era quase que um pânico, né? É uma seleção, poucas vagas, e uma universidade pública e uma paga. Tem uma história interessante com relação à paga. Mas assim, como é que foi para você isso, essa ingressão, essa preparação? Eu fiz, como se usava na época, né, o famoso curso pré-vestibular, né, no Pitágoras, para me preparar. Eu fazia o terceiro ano científico de dia, esse curso à noite. Aí tinham vários simulados, né, as famosas apostilas. E me preparei, e me saí bem no vestibular. Eu tive uma boa classificação, né? Então, assim, eu tinha muita facilidade em estudar, em me sair bem nas provas. Você tinha que ter um propósito, né? E as pessoas tinham esse propósito de alcançar esse resultado, né? E eu, como você disse, né, eu me inscrevi na Federal, na Católica. O vestibular da Federal foi antes, né? Eu fui aprovado, eu nem fiz o da Católica, né? Porque realmente a preferência era pela Federal, né? Não só pelo custo, mas o custo era determinante, sim, mas pela qualidade do ensino, né? Era nitidamente superior. Nós vamos voltar daqui a pouco para falar sobre isso, a qualidade do ensino. Sim. Nós vamos voltar sobre isso, porque nós passamos por essa trajetória na docência, então voltaremos daqui a pouco, né? Okay. Então, assim, agora eu preciso também fazer o paralelo entre essa minha trajetória acadêmica e a trajetória familiar, né? Perfeito. Tá bom. Perfeito. Então eu me casei cedo, antes de me formar, né? Porque o Luiz Borges, nosso amigo em comum, e ele falou assim, eu quero que você dê uma cutucada no Léo lá, sobre a forma como ele conheceu a esposa dele, a Léo. Tá. A Lau. Entendeu? Tá. E ele já me deu um rastro, você pode falar? Tá, nós estamos dando um salto aí de alguns anos, mas vamos lá. Eu no terceiro ano da engenharia, resolvi fazer o projeto Rondon, né? Na época, o precursor, né? Hoje existe um projeto Rondon que é um pouco um desdobramento da tradição daquela época, né? O projeto Rondon era muito interessante. Apesar de ser, era uma época de governo militar, o projeto Rondon tinha um pouco aquela história do Rondon como um desbravador, né, dos sertões e tal, mas o projeto era muito interessante, porque dava aos alunos uma oportunidade de uma convivência com o mundo real, né? O mundo real mais pobre, mais carente, né? Então, o projeto Rondon que eu fiz foi durante um mês de julho. A gente foi para o Jequitinhonha, né? Fomos para... No meu caso, eu fui para 4 cidades no Jequitinhonha, né? Fui a Minas Novas, Turmalina, Chapada do Norte, e no final, uma semana em cada. A última semana foi em Araçuaí, aí era um encontro de todos os grupos que estavam no Jequitinhonha. E eu conheci Lau nesse processo, né? A gente se conheceu nas reuniões preparatórias para esse estágio, né? A gente começou a conversar, né? E combinamos que na volta do Projeto Rondon a gente se encontraria, né? E assim foi. A gente acabou se encontrando e deu tudo certo, me casei com ela. E ela é de que área? Ela fez biblioteconomia, né? A gente foi também contemporâneo na universidade. Nós dois militamos no movimento estudantil, eu na engenharia, ela na biblioteconomia. E casamos, temos 3 filhos, 4 netos. 4 netos. 4 netos. E essa trajetória, você falou sobre o paralelo da família, nós gostamos também, tem esse espaço, você poderia falar um pouco mais nessa trajetória até Lau e a partir de Lau? Então, Lau é a grande companheira da minha vida, né? A gente se conhece há 50 anos, né? Desde que a gente começou a namorar até agora, 50 anos, 48 anos de casado, né? Então, grande companheira. Casou antes de formar? Casei antes de formar, um ano antes de formar. Ela tinha formado, porque o curso dela era mais curto, né? Ela formou-se, eu ainda não tinha formado. Aí ela que era
sustentava, a chefe da família, né? Como se fala hoje. Ela tinha um salário muito maior que o meu e tal. Eu conseguia sobreviver graças ao salário dela, porque ela começou a trabalhar logo. E, enfim, é meu grande esteio aí, né, para toda a vida. Tivemos 3 filhos, né? Pedro, Diogo e Carolina, e temos 4 netos, né? Pedro tem 2 filhos, um casal, Mariana e Mateus, e Carolina tem também um casal, Gabriela Algum filho é e engenheiro? Gustavo. O Pedro é engenheiro, fez engenharia civil, a Carolina também fez engenharia civil, o Diogo é jornalista, né? Os 2 trabalham na área, o Pedro e a Carolina. Bacana. Léo, e a sua trajetória aqui na escola? Porque nós iniciamos lá no ISEX, não é isso? Lá fora da unidade aqui, e depois nós tem aquela passagem ao curso básico de 2 anos, depois a trajetória aqui do curso profissional, que ou então da formação curricular diferenciada, porque não é básica. Você pode falar um pouco disso, dessa experiência, da sua saída de lá para cá, o tempo lá do ISEX, depois aqui? Olha, foi assim, um grande momento, né, na minha vida. Me marcou muito toda essa trajetória na engenharia, né? Então, como você falou, os 2 primeiros anos foram no ISEX, e a gente chega no ISEX muito jovem, né, 17, 18 anos, e para mim foi uma grande descoberta o campus, né, não apenas o ISEX, porque eu comecei a perceber das grandes oportunidades que existiam, né, no campus. E comecei a fazer disciplinas fora do ISEX, né? Eu fazia disciplinas chatas, né? Cálculo, etc, etc. Fazia bem e tal, me interessava, mas eu comecei a me interessar por outros temas, né? Então, eu fiz disciplinas, por exemplo, na Belas Artes, de cinema, né? Que me interessava muito. Olha que ótimo. E fiz disciplinas na FAFISH, na filosofia. Eu e um colega falamos, olha, tem umas disciplinas interessantes, né, na filosofia, vamos tentar. E a gente se inscreveu, foi aceito. Isso é muito incomum, viu? Eu não me lembro de É. histórico de colegas de engenharia fazer disciplinas Pois é, isoladas, até por não conhecimento, né? Eu desconhecia essa oportunidade, que possibilidades. hoje é claro, mas na época porque hoje, inclusive, estimula obrigatório, você a né? ter formação em outras áreas, mas na Exatamente. época não. Na época era A gente iniciativa mal de dava cada um. conta do excesso. Pois é. Essas disciplinas de filosofia eram na FAFISH na Carangola, né? Na época a FAFISH era na Carangola, à noite. Então a gente fazia isso durante o dia e vínhamos aqui estudar Sartre, lógica e várias coisas aí da filosofia, né? Eu devo ter feito umas 4 disciplinas. E novinho Foram muito... ainda muito novo para ter essa noção, essa ideia, né? E com dificuldades de acompanhar, porque eu tinha colegas que já eram, né, alunos da filosofia, mas me virava, né? Conseguia acompanhar relativamente bem. E cinema? Foi lá no cinema campus? lá na Belas Artes, no campus. No Belas Artes. Muito interessante também. Tinha um professor de cinema, uma referência, Barros, se não me engano. É fascinante o cinema, muito, né? Muito, eu sempre gostei. Deve ser. Isso é um então, fato. esse foi ISEX, né? Nos 2 primeiros anos. Aí viemos para cá, na engenharia. Na engenharia eu comecei a atuar muito no movimento estudantil. Já começava a namorar o movimento estudantil no ISEX. E aí eu vim para 73, 74 ISEX, 75 cheguei aqui, né? Aqui que eu estou falando, porque nós estamos na Praça da Estação, né? Nos prédios da Escola de Engenharia. E aqui comecei a me envolver com o movimento estudantil, eu fui vice-presidente do DA em 75, né? E essa foi também uma formação, né? A formação na política, né? De fazer reflexões, né? Época da ditadura militar, muito dura, né? Época de Médici, e a gente tinha uma militância muito intensa, né? Tentava conciliar, saía da sala de aula, ia para o DA para discutir, para pensar no próximo jornal do DA, né? E tinha também um cineclube, né, no DA, que passavam filmes interessantes, né? Então foi uma grande formação, né? E aí eu ingressei na política estudantil, mas eu sempre tive muito interesse pela política em geral, né? Meu pai era muito politizado, né? Ele era membro do Partido Comunista, né? Nas épocas duras, né? Eu me lembro de uns casos interessantes, né? Uma vez por mês
tocava a campainha do nosso prédio, e aí meu pai saía assim, meio sorrateiro, né? Abria a porta, uma fresta, entregava um envelopinho para a pessoa, né? Depois eu descobri que era a contribuição que ele dava ao Partido Comunista, né? Sei. Totalmente proibido, escondido, Aham. clandestino e tal. Aqui Nunca no deixou de país, contribuir. Né? o seu pai aqui atuava em que área Meu profissional? pai era comerciante, ele tinha uma Comerciante. loja de tecidos, né, de confecções. Ele sempre Sei. foi comerciante. Era a tradição, né? É. E aqui nesse impacto, quando você chegou aqui, eu não sei se você se lembra, vocês com certeza, eu tive um impacto que era a indumentária dos professores. Você lembra disso? Não muito Todos bem. de terno. Ah, tá. Era terno e Formalidade. gravata, Os professores usavam terno e gravata. Para mim, aquilo era uma novidade, né? Diferente lá do Do curso sexo. básico. Sexo era mais Você lembra relaxado, disso? né? Não gravei muito isso, Era não. curioso. Aqui, a maioria dos professores, terno e gravata, dando aula. E aí era uma mudança, assim, no processo. A questão institucional, a estrutura daqui é diferenciada. Porque aqui você conhecia o setor de contabilidade, o setor de pessoal, departamento de registro acadêmico, tudo era muito identificado. Lá no campus era mais disperso, no ISEX, É verdade. porque o controle era todo feito aqui. Então você não percebeu essa diferença entre uma estrutura e outra, o chamou muita rigor, atenção. o número de Talvez alunos, a identidade, porque era uma faculdade de engenharia que não deixou de ser faculdade, ela sempre foi a faculdade de engenharia, mesmo tendo ela Sido virada integrado, uma universidade, né? sido integrado. Mas aqui tinha uma unidade da engenharia, que era bem distinta. E a Então, partir do terceiro ano, né? Uma Primeiro e familiaridade segundo muito ano grande. lá e a partir do A terceiro. engenharia foi uma das fundadoras, né, da UFMG. Sim, A UFMG era foi muito diferente. formada por Eu estou 3 falando aqui escolas. porque a Consuelo não pegou essa fase. Não, Era eu não peguei totalmente diferente. SEX. Lá era uma experiência. Até o DA lá tinha uma diferença do DA daqui. Verdade. E aqui tinha os grêmios das unidades, das várias engenharias. O nosso grêmio tinha muito jogo de xadrez, eu me lembro disso. Isso. Então, na hora do almoço, era uma diversão ir lá para jogar xadrez no grêmio e escutar música, né? E disco E de no DA tinha vinil. o ping-pong, né? Ainda tinha, exatamente, no DEL é ping-pong. O tablado que a Tinha gente... xadrez também. Então, por tudo isso, era diferente a relação Sim, lá, inclusive a estrutura de organização, de proximidade entre os colegas. Ocorreu uma outra organização social, porque lá nós tínhamos colegas de todas as áreas. Aqui não, aqui eram colegas de um segmento de engenharia, o civil, o mecânico, a elétrica, química, minas, metalurgia, criava uma proximidade que já distanciava, inclusive, de colegas lá do campus. Aí, quando você chegou aqui, você teve a oportunidade de criar uma nova identidade com essa estrutura, tanto com o corpo docente, pelas afinidades com essa ou aquela disciplina, ou tanto pelos colegas. Como é que foi esse processo seu com disciplinas, com identidade e com colegas que criavam-se grupos aqui dentro, né? E eu tenho uma história até muito interessante, mas o entrevistado não sou eu, então vamos lá, vou te escutar. Não, é isso, né? Acabam se formando, eu vou usar uma palavra talvez um pouco pesada, mas guetos, né? Nucleações, né? Você acaba Núcleos, né? Núcleos, né? se identificando com pessoas que pensam igual, que têm afinidade, né? Que são colegas, mas as turmas também se dividiam, né? As turmas eram grandes, então Muito grandes, tinham subgrupos dentro das turmas, por diferentes tipos de afinidade. Eu fiz muitas amizades aqui, né? Nós viajávamos e as mulheres começaram a se integrar, né? As namoradas, a gente se acampava muito, acampava na Serra do Cipó, né? Tinha a famosa aula no sábado, né? Que terminava a aula, a gente ia tomar uma cerveja, ia para a Praça da Estação. Então foram momentos muito de descobertas, né? A gente era muito jovem, muito né? jovem. Então estava se descobrindo, né? Descobrindo o outro, descobrindo a cidade, descobrindo a escola, descobrindo os professores, descobrindo a engenharia. Um momento de muitas descobertas. Eu tive uma trajetória um pouco particular, por um lado por esse meu envolvimento com o movimento estudantil, mas por outro também porque, diferentemente da maioria dos meus colegas, eu fui para a área de saneamento, né? Na engenharia civil, naquela época, a gente tinha, não sei se foi exatamente a sua época, né?
no último semestre do curso, a gente tinha que fazer uma opção entre diferentes ênfases, né? Estruturas, transportes, Saneamento. construção Bacana. civil, saneamento e recursos hídricos, se eu não me engano. E eu descobri o saneamento, né? A partir do meu 4º ano de escola. Eu confesso que comecei a me frustrar um pouco com a engenharia civil mais clássica, né? Porque eu sempre tive essa visão mais social, eu queria, né, na profissão, contribuir de uma maneira mais efetiva com a sociedade, etc. Cheguei até a cogitar mudar de curso, né? Mas aí, ao descobrir essa área de saneamento, né, eu falei, pronto, essa é a minha vocação, né? Trabalhar na engenharia civil, mas com esse olhar para o saneamento, né? A maioria dos meus colegas continuou, né, em estruturas, a maioria em estruturas. O Né? saneamento ajuda no social. Exatamente, Né? porque ele tem essa Casa bem pegada com o do social, né? Não tem como pensar no saneamento sem Era uma pensar. margem, eu até iria colocar sobre isso, Aham. porque a disciplina de saneamento era uma apenas, É, a básica, né? o saneamento. E era do SNAR, Exato, né? é, O SNAR, ele tinha uma habilidade e exato, uma voz de locutor, exatamente, em que a gente entrava numa sala, aquela sala das escadas, né? exatamente. E ele, com o projetor, apagava as luzes. Hoje em dia você diminui a luz, mas nessa época ele apagava as luzes. Então você entrava, estava projetando. Ele dava a aula inteira projetando, mas a aula era muito boa. Muito boa. Ninguém foi meu dormia. colega. Foi? O Seu SNAR colega? formou comigo. É, No 65. civil, em 65. é mesmo? É, muito amigo. Pois é. A aula Muito dele jovem, né? era um No meu estímulo, jovem. porque tinha conteúdo, mas tudo em uma única disciplina. E o Exatamente. desdobramento disso para chegar no departamento de área sanitária, como acontece atualmente, é muito bom, né? Uhum. Porque mudou totalmente, começou a criar interesse nos estudantes, porque nós sabemos claramente que o peso de um curso de estruturas, na área de estruturas, era muito grande, é uma tendência muito grande quando não tem mercado. Porque o que é que você quer fazer? Estruturas, porque o curso era muito puxado, muito forte, né? Assim, exigia muito da gente na área de estruturas. E você não conseguia ter olhos para a área de transportes, que é uma demanda enorme hoje, saneamento, que é maior ainda, eu entendo, né? Muito, como é que fala? Sistêmico e necessário, a parte de saneamento. Então, a parte de hidráulica, um desconhecimento, olha o problema que nós estamos enfrentando hoje em tudo. Nós vamos voltar daqui a pouco a falar sobre isso. Então, a escola, ela tinha uma estrutura curricular que focava muito e buscava muito na área de estruturas. A identificação, né? Nós nos sentimos envaidecidos de fazer estruturas. Aquilo era um A raciocínio identificação analítico. de civil era obra, construção, Exatamente. estrutura. A identificação. Tinha uma hegemonia, né, das estruturas. Mas as coisas acontecem com o Isso tempo. mudou com a reforma curricular de 98. Né? Isso vai mudando também pelas identidades e pela demanda, né? Então, realmente aconteceu isso. Você fez uma disciplina, como eu fiz, de saneamento, e ela foi suficiente para despertar Exatamente, para uma área que não se conhecia tanto. Exato. Né? Então, na escola, quando você achou a área de saneamento, você já se identificou com isso, com toda aquela restrição, não tinha aquela abrangência curricular, de estrutura curricular que nós temos hoje. Como é que foi isso para você? Você começou a enxergar o saneamento, viu uma alça para fazer esse trabalho com uma consciência de cooperação e de participação social, e aí como que isso bateu para você? Porque era uma única disciplina, depois a ênfase. Não, exatamente. Eu tinha facilidade com as disciplinas de estruturas, não desgostava, né? Mas começou a soar para mim, será que eu me vejo assim a vida inteira calculando prédio, né? Uma coisa abstrata, num escritório fechado, sem contato com as comunidades. Então, isso foi uma certa crise que eu passei, né? A partir do 3º, 4º ano do curso. E comecei a pensar muito nisso, o que eu faço, que caminho eu sigo, e aí eu enxerguei no saneamento. Certamente as aulas do SNAR foram influentes nisso, né? Não só elas, mas ajudaram nessa decisão.
Aí, no início do 5º ano, começo a fazer um estágio em saneamento, né, em projetos de saneamento, e gostei muito. E acabei No optando 5º ano? no início do 5º Onde ano. foi esse estágio? Foi numa empresa de projetos, De né, projetos. Cebla. E, Cebla? É. Eu lembro. E aí gostei muito, né, de trabalhar com isso. E aí fiz a ênfase. A ênfase era muito interessante, porque eram 5 disciplinas de saneamento. Aí, Danilo Ambrósio, lembra? Danilo Ambrósio o na Danilo parte de deu projetos. aula, né, na parte de planejamento Quem que eram os territorial. professores dessas... Olha, você está me fazendo Tá puxar pela fazendo memória. lembrar, é? Tinha uma disciplina chamada Biologia Sanitária. O professor era o Clóvis Ludolfo Gomes, que era uma Lembro. pessoa fantástica. É. Ele dava aula junto com a esposa, Maria Exata- Luísa Ludolfo exatamente, Gomes, aqui né? nesse prédio. Aqui Eles nesse tinham prédio, um gabinete de laboratório aqui nesse Exatamente, prédio. ótimas aulas. Tinha aula de Química Sanitária. O professor era o Jesus. Exatamente, é. É. Não me lembro bem o nome. Um nome meio árabe, assim. Já tá bom demais, viu? Já lembrou 2. Tinha uma disciplina muito boa chamada Saneamento Ambiental 2. A disciplina do SNAR era Saneamento Ambiental 1. O 2 era dado pelo Honório Pereira Botelho. O Honório veio a ser meu orientador de mestrado depois, né? Tinha uma disciplina de tratamento de esgotos, que o professor era o Newton Viana, e uma de tratamento de água. Talvez eu esteja confundindo, porque tinha também especialização em engenharia sanitária. Essas de tratamento acho que eram mais da especialização. A Dir dava aula Quem? nessa época? Adir. Professora Adir. Adir. Então, tinha uma outra ênfase que era em hidráulica. E o Adir dava aula na hidráulica. Porque são 2 departamentos, né? Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental hoje e Hidráulica e Recursos Hídricos. Aí tem aquelas velhas histórias, né? Era um departamento só nos anos 50, 60, aí teve uma briga lá entre 2 catedráticos, cada um criou o seu, né? Essas coisas da universidade mesmo, né? Porque são 2 áreas muito conectadas, né? Hidráulica e saneamento. Mas o Adir era do outro, Pascoal Silvestre era do outro departamento. Exatamente, Pascoal Silvestre. E as disciplinas? Você lembrou muita coisa aí, até eu nem estava lembrando Pascoal Silvestre. As disciplinas que você se identificou, então, na trajetória, você poderia rapidamente? A linha do saneamento, ela passa por hidráulica, mecânica dos fluidos primeiro, hidráulica, aí tem essa disciplina do SNAR, né? Basicamente essas que criavam o espaço, o ambiente para a ênfase, né, que era no último semestre. Então, é isso, eu fiz todas essas disciplinas que eram obrigatórias, mas eram poucas, né, como você disse, né, as obrigatórias eram muito marcadas pelas estruturas, né, construção civil pouco transportes. E aí depois você se especializava mais o que você falou no início, nós éramos muito novos para decidir, né? Então, você não sabia por onde chegar, porque eram várias disciplinas e você não tinha noção de como aplicar aquilo. E tinha aquela questão do grupo, né, do agrupamento, estruturas, pontes, dimensionamento de viadutos, obras de arte, predial. Então, voltava muito. Estradas já era algo que o pessoal já não tinha essa consciência da importância que tem hoje. Exatamente. Sistema ferroviário, modais e tudo mais, transportes, não tinha e hoje nós temos. E fazia... Como saneamento, né? Os primos pobres. Essa especialização em um semestre. Fazia parte da graduação, né, na verdade. E a ênfase, você optava por ela, eu vou me formar em ênfase em transportes, que era uma ênfase mais facilitadora na época, para quem tinha outras atividades, não se identificava. A mesma coisa aconteceu com o saneamento, vamos admitir. A gente fugia das... Eu fiz as duas, eu fiz estruturas e saneamento. Sim. Então, assim, foi curioso porque eu fiz a prioridade uma, depois outra, e a minha visão mudou para outra área que eu posso falar depois, oportunamente. Mas realmente nós éramos muito jovens e eu me lembro que um coordenador do curso de mecânica, o professor Rubens, não sei se você lembra dele, que foi professor aqui na escola, casado com o Aldete, que era professor da Química. Sim, da Química. E ele propôs uma vez, como coordenador da mecânica, que ocorresse um acompanhamento dos alunos para direcionar profissionalmente. Eu achei aquilo espetacular. Os alunos teriam tutores. Eu já praticava isso, entendeu? Eu direcionava um pouco os alunos para
ver a área de maior identificação deles, do ponto de vista do exercício profissional, da ideologia, da filosofia, isso aí eu realmente explorei muito. Mas isso nunca foi feito. Nunca foi feito. Na verdade, esses tutores não aconteceram. Mas aí nós éramos jovens e despreparados para a realidade profissional. E aí você entrou no saneamento, e aí qual que foi a área... Entrei para ficar até hoje. E qual que é a área que mais te atraiu no saneamento? Não, na época... Porque nós já sabemos onde você está, mas nós queremos escutar. Não, os interesses eram múltiplos. Eu gostava de tudo. Eu não gostava muito de química, eu tinha mais dificuldade. Mas tinha um professor de química muito interessante. Eu me identificava muito com ele. Ele dava aula prática de química. José Julião, o nome dele, né? Já faleceu. E era uma pessoa que tinha uma visão política muito interessante, né? Então ele dava uma aula prática, eu me lembro bem disso. Ele tinha um laboratório particular, né? Então ele levava os alunos todos no sábado para esse laboratório particular dele, ficava dando as aulas práticas e conversávamos sobre assuntos diversos, né? E depois da aula a gente às vezes saía para tomar uma cerveja e tal. E eu gostava muito dele. Então a minha atração para a química foi muito pelo Julião. Mas era a área que eu tinha menos identificação. Gostava de biologia, gostava de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, né? Meu interesse inicial na área de saneamento era bastante amplo, né? Porque já era uma subespecialidade da engenharia civil, né? Então, a gente tem uma subespecialidade, na época não cabia, né? Então, era bastante amplo. Aí depois eu fui, evidentemente, escolhendo, né, caminhos dentro da engenharia sanitária. É curioso, porque eu tenho aqui exatamente no roteiro, para explorar um pouco essa história, a questão dos laboratórios. Você falou antecipadamente sobre laboratórios, porque a gente sempre se identifica com... Por exemplo, eu percebia que o protagonista do laboratório de materiais, o Pena, né? O conhecido Peninha, você lembra disso? Sim. Ele fazia com que o laboratório fosse agradável, as aulas do laboratório fossem muito agradáveis, estimulantes. A questão dos solos também, que era muito desconhecida aqui. Hoje nós temos um laboratório de geotecnia, de solos, que atrai mais. Teve algum laboratório, você já adiantou, algum outro laboratório que te despertou maior interesse? Sim, eu gostava das aulas de laboratório ao longo do curso, né? Como você falou, geotecnia, de solos, né? De hidráulica. Tinha um laboratório de hidráulica na Rua da Bahia, né? Muito interessante, com protótipos, né? Laboratório de hidráulica aqui é na Guaicurus. É na Guaicurus? Guaicurus, é um departamento de hidráulica todo ali, com todo o laboratório. Tá. Com um anfiteatro lá, a gente tinha aula no anfiteatro. Eu me lembro que tinha uma frase muito clássica nas paredes do laboratório, do Leonardo da Vinci, né? Se tens que lidar com água, consulte primeiro a experiência e depois a razão. Isso mesmo, tinha isso mesmo. Ou seja, uma coisa revolucionária, porque rompia com a racionalidade científica, né? E valorizava o empirismo, a experiência e tal. Então eu gostava das aulas de laboratório. Mas depois eu acabei me concentrando muito nos aspectos mais de projeto, de engenharia. E os colegas, eles são uma oportunidade também, né? A proximidade com os colegas. Sim. E eles favorecem a nossa inserção no mercado, com certeza. Isso acontece muito. Eu me lembro de um colega, éramos um grupo diferente do que eu imaginava, e eu iniciei o curso e depois eu tinha aulas pela manhã na turma que eram as turmas A, B e C. Então, eu era da turma A, mas às vezes eu trabalhava, fazia estágios, e eu matriculei algumas disciplinas na turma C, que tinha aulas à noite exatamente desses que trabalhavam. E aí eu conheci os meus companheiros até hoje, de turma. Nós somos muito amigos, era um grupo de 6, 7 colegas aproximadamente, infelizmente perdemos uma colega no ano passado, e nós estudávamos juntos. E uma grande identidade em tudo, até para cerveja, para tudo, nós estamos unidos até hoje com um grupo de colegas. Isso aconteceu com você? Porque eu me lembro que tinha um concurso na rede ferroviária. Naquela época, concurso na rede ferroviária era uma oportunidade. Ela acabou, foi extinta praticamente, né? Então, eu lembro que eles me avisaram o seguinte: olha,
todos tinham que fazer o concurso. Não tinha nada de fazer o concurso quando eu, todos tinham que escrever. Era norma de todos os colegas para concorrer, porque ninguém podia ser excluído da oportunidade. Isso aconteceu com você, um grupo de colegas que tinha essa preocupação com a participação no mercado, a inserção no mercado? Não exatamente como você está falando, mas eu tinha grupos, né, mais de um grupo, né, de amigos, né, de colegas. Até interessante, ontem eu saí com um grupo de amigos, né, a gente, da escola, da época da escola, né, de 50 anos atrás. A gente tinha se afastado um pouco, né, aquelas coisas, né, da trajetória de vida, e decidimos retomar, né, e estamos encontrando uma vez por mês e tal, está sendo super agradável, né, super de relembrar as coisas, né, de pensar na vida atual e tal. Mas profissionalmente não, eu fui para esse campo do saneamento e poucos dos meus amigos foram, né, muito poucos, 2 ou 3. E a gente sim, aí tínhamos uma convivência mais no âmbito da área de saneamento. Mas cada um com sua trajetória profissional, eu fui fazer estágio num lugar, o outro foi fazer em outro, né. Aí depois que formamos, cada um realmente seguiu o seu caminho. Então você tem, mas independente desse agrupamento, desse encontro de colegas, tem algum destaque de colega que permanece por identidade filosófica, identidade profissional, por atuação profissional? Sim, eu tenho, como eu falei, né, tem esse grupo que deve ter aí uns 7 ou 8 ex-colegas, né, que agora a gente voltou a se encontrar, a se relacionar. Eu tenho muita afinidade com eles. Esse é o grupo, né? Tá. Aqui é uma pergunta do nosso colega. Eu vou ler exatamente o que ele perguntou. Tá? É simples nessa primeira etapa, mas ele voltou, ele é insistente, ele fez uma página de perguntas para você. Certo. O Luiz Antônio Borges. Tá ok. Tá certo? Manda lá. Então, eu vou fazer a pergunta que ela é simples, viu? É só por memória. O que significou para você a Cooperativa Editora de Cultura Técnica da Escola de Engenharia, COTEC, que foi fundado em 69 e foi até 1999. Eu participei em alguma medida, não como ele, né? O Luiz teve um protagonismo grande no COTEC, né? Eu estava mais envolvido com o DA. Então a gente tinha três espaços principais de participação na engenharia civil, né? Era o Grêmio da Engenharia Civil, o DA, o Diretório Acadêmico, e o COTEC. Isso mesmo, muito bem situado. Né? Minha opção foi mais por atuar no DA, sem deixar de participar, de me encontrar, de apoiar, né? Tínhamos identidades muito próximas, né? O COTEC era um espaço mais de cultura, né? Tinha aquela coisa de venda de livros, de discos, né? De discos, tinha um companheiro shows, muito interessante, o Balaguti, né? O Balaguti, que cuidava dos discos, né? Shows. Então era uma cooperativa muito interessante, né? O nosso lado cultural era muito suprido pelo Mas COTEC. um motivo de orgulho para nós engenheiros, né, que estudamos aqui. Exatamente. Você pegou essa fase? Não, né? Não. Muito, motivo de orgulho. Começou em 69 e foi até 99. E ali era um meeting, né? A gente tinha um ponto de encontro ali no segundo andar, porque a COTEC era no segundo andar, subindo as escadas à direita. Isso. E ali naquele saguão era o ponto de encontro com bancos e ali aconteciam shows. Tinha fila para as épocas, quando tinha algum evento, Semana Santa, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, tinha fila para você entrar por conta dos presentes, porque tinha uma diversidade de produtos. Exato, extremamente lucrativo naquela época, né? Ela começou modesta, mas depois ela teve um tônus a partir da gestão do Luiz Borges. E com um administrador de potencial, com mérito, né? Então foi realmente uma surpresa esse equipamento, que para mim não era um equipamento comercial, era um equipamento social, de cultura e socialização dos colegas da escola de engenharia. Concordo inteiramente com um grande trunfo. Então foi uma boa referência, você né? atuava no DA? Eu atuava no DA, em 75 inteiro eu fui da diretoria, né? Depois eu continuei dando apoio, não com cargos formais, mas dando apoio, né? Momentos duros, né? Difíceis, né? Das políticas pesadas, muita repressão, a gente tinha que fazer as coisas com muito cuidado, né? Tivemos colegas presos, períodos difíceis.
difíceis. Léo Heller, Foi um grande ensinamento também, né? Aham. nós vamos fazer um pequeno intervalo, Opa, tá? Voltaremos e intervalo tem para os mais comerciais. histórias. Agora nós vamos entrar mais na área profissional. Reiniciando aqui a nossa entrevista, no segundo bloco, essa entrevista é um projeto que nós fazemos aqui na Associação de Ex-Alunos da Escola do FMG, aqui situado no Centro da Memória da Engenharia. A associação ela é gestora do Centro da Memória. Então é sempre bom lembrar, esse projeto é patrocinado pelo CREA-MG, através de recursos que incentivam, né, a divulgação da engenharia, as entidades, apoio às entidades. Então, nossos agradecimentos ao CREA e à equipe que está conosco neste evento, a equipe de apoio. Então, nesse segundo bloco, nós temos aqui um outro tempo para explorar mais ainda a questão dessa trajetória profissional, porque nós passamos pelo histórico, infância, juventude, a questão da formação profissional, as identidades. Agora nós vamos à parte de formação profissional, trabalhar um pouco do exercício profissional. Por tudo isso, nós temos aqui, continuamos com a presença da Consuelo Máximo, que é a nossa colega, para mim, decana da Engenharia Mineira, da Engenharia Civil, e eu vou convidar o colega Lázaro Borges, que é engenheiro mecânico, também formado aqui na escola, e ele é vice-diretor aqui da Associação de Ex-Alunos, e ele vai participar aqui da nossa conversa, e eu convido sua presença. Lázaro, Que ótimo. seja bem-vindo. Vocês já se conhecem? Obrigado, Vilma. Bem-vindo. Obrigado. Léo, obrigado, Pela presença aí. você Lázaro. ter vindo aqui. A sugestão do seu nome, você honesto. Eu indiquei seu nome, tem pela amizade antiga de quase 50 anos. Quando a gente formou o grupo aqui, que a gente chamamos 8 pessoas, cada diretor, eu sou vice-presidente, indicava uma pessoa. E nesse eu indiquei você, como amigo de longa data, amigo de meus familiares também, e pela sua trajetória. Você hoje é um nome internacional, é um nome assim, acima do bem e do mal. Então a gente tinha que trazer gente que tem uma história para poder valorizar a associação nossa, o convite, e valorizar esse chamamento que o CREA está patrocinando. Nós começamos esse chamamento aqui na gestão do Lúcio Borges e continuamos agora na atual gestão do Marcos Gervásio. Temos que agradecer ao CREA por esse patrocínio. E obrigado pela sua presença. É um prazer. Ô Léo, nós temos nesse bloco aqui agora, eu vou explorar realmente o exercício profissional, a trajetória. E a engenharia civil, ela, minha opinião, ela não é entendida, compreendida pela sociedade. Eu queria saber a sua visão sobre a engenharia civil, porque quando você imagina, você fala assim, eu vou contratar um engenheiro, já eu escutei assistente social, fala assim, chama o mestre de obras. E a visão de que o engenheiro civil ele só vai fazer casinha e prédio e construção, essa é fato, é um problema sério na sociedade quando você faz essa redução do exercício profissional. Isso acontece com a mecânica, com todas as áreas da engenharia. Então, não existe uma compreensão da sociedade, o setor privado ainda tem uma demanda maior e eles entendem claramente, mais claramente, o que é o exercício do profissional. Mas a área pública, não. Isso aí, através de experiências, de trabalhos que eu desenvolvi, inclusive inicialmente nós participamos de algumas discussões na Escola de Engenharia sobre isso, eu, você, o Kenny Caro, né? E a Terezinha, da Geotecnia. Então, por tudo isso, eu tenho um trabalho aqui, através da associação, de divulgação da engenharia dentro da abrangência dela, em todos os segmentos, rompendo com esse paradigma de que o engenheiro, ele tem... Porque quando você coloca ele dentro de um tamanho, você não remunera o que você tem que remunerar. Então, a sociedade tem essa prática de reduzir o desempenho do profissional para não ter que remunerar, não ter que investir em engenharia. Diferente de algumas profissões, nós sabemos disso, né? Então, para não fazer referências a outras profissões,
Nós vamos falar só na engenharia. Eu gostaria que você me falasse sobre a sua visão do que é a engenharia hoje, especialmente a civil, que é uma área de concentração nossa, e sobre a engenharia, a sua visão da engenharia civil no Brasil. Olha, a minha experiência é um pouco particular nesse aspecto, né? Porque eu me considero um engenheiro civil, mas, como eu disse, eu enveredei por esse tema da engenharia sanitária, né? Que é um pouco diferente do que você disse, da imagem do engenheiro como construtor de casa, né? Isso não cabe muito na engenharia sanitária. E eu tive uma experiência na iniciativa privada nos primeiros anos da minha carreira, né? Desde que eu me formei, em 73 até 90, mas depois eu fiz concurso para professor na UFMG e virei professor, né? Eu não sei se professor é engenheiro, né? Quem ensina engenharia é engenheiro, né? Tem essa... Eu até, num dado momento, viu, Lázaro, me perdoe por isso, eu me desliguei do CREA, né? Falei, não preciso mais ter CREA, né? Porque eu não assino projetos, eu ensino, né? E pesquiso. Eu sempre tive uma ênfase grande. É um debate importante. Eu, particularmente, acho que deveria ter. É uma posição que eu discuti até com o atual diretor da Escola de Engenharia. Ele tem CREA, mas vários professores não tem. Eu fui conversar com ele sobre a eleição do CREA, a gente fazendo campanha para o Lúcio, depois agora para o Mário. A gente disse, não, mas não adianta fazer campanha na universidade que o pessoal não está inscrito como engenheiros do CREA, né? Até mesmo porque o CREA tem um setor de ensino, que zela pelos ensinos, né? Não, sim. Nas atribuições profissionais nossas, tem lá atividade de ensino. Não, sim. Ela é uma atividade da engenharia, sim. Eu não quero, né, discutir o CREA. Não por causa do CREA que eu estou falando. Quer dizer, Você sempre nunca deixou de ser engenheiro. Um pesquisador, né? Eu Pesquisa. Hoje eu nem estou numa instituição de engenharia. Eu sou um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de saúde pública, né? Eu não preciso assinar projetos, né? Fazer registros, não tenho ART, né? Não é uma atividade... Essa é a discussão dos professores, que não precisariam ter ART para poder dar aula. Agora, eu tenho uma posição que seria bom para o próprio engenheiro, porque a ART é barato. Quer dizer, para ele seria um bom negócio ele fazer uma ART até anual de carga e função, talvez há uma discussão nesse sentido. A ART de carga e função, você pagaria R$ 88 por um ano, né? Dá continuidade aí, que eu estão me interrompendo, você me desculpa. Essa discussão, viu? Porque mas a sua experiência é muito grande. Eu acho que você falar da engenharia como um todo, saneamento, se concentrar no saneamento seria ótimo para nós se ouvir, né? Tá, mas aí, continuando essa resposta ao Bernardo, a minha oportunidade de ter uma visão mais ampla sobre a engenharia foi quando eu fui diretor da escola, né? Aí, como diretor da escola, eu tive que me esforçar para compreender a grande diversidade que a engenharia hoje tem, né? Quando nós formamos, né, eram 6 cursos de engenharia, né? Agora eu nem sei quantos 14 são. cursos. 14 cursos de engenharia. Vejam como foi uma disparidade, né? Uma multiplicação enorme. Muita opção. Né? Para o bem e para o mal. Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos aí. Mas eu como diretor, eu tive que acompanhar a criação de uns 3 cursos novos de engenharia. Eu tive que entender, né, que a engenharia de controle e automação já existia, né? Engenharia aeroespacial, né? Cursos que foram criados no meu período. Então, foi muito desafiante isso, entender essa grande abrangência da engenharia. Como que a sociedade enxerga isso, né? Essa acho que é a pergunta do Bernardo. Acho que com dificuldades, né? Eu acho que nós mesmos, como engenheiros, temos dificuldades de enxergar essa diversidade, essa abrangência. O que diferencia um engenheiro eletrônico de um engenheiro de controle e automação, de um engenheiro eletricista, né? Um engenheiro químico de um engenheiro de alimentos, um engenheiro mecânico de um engenheiro de aeroespacial, né? São temas, um engenheiro de produção, que é uma área super interessante na engenharia. Isso é muito importante para a história da engenharia, para esse projeto nosso aqui, você falar sobre isso. Eu acho que para gente que tinha 6 engenharias, talvez na sua época tinha menos ainda, quer dizer, eletromecânica era junto no início, o próprio Sérgio
fez eletromecânica, não tinha mecânica e elétrica separado, tinha química, era separado, e minas e mineração e geologia era só um curso, quer dizer, essa evolução para 14. E nessa trajetória importante. sua como diretor, você teve um trabalho antes, né? De consultoria, de projetos, empresas de projetos de consultoria. Então, eu trabalhei em empresas de projeto entre 77, desculpa, foi o ano que eu me formei, até 90. Em 90 entrei na escola, no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, fiquei até 2014 na escola, como professor, né? E eu fui diretor de 98 a 2002. Né? O que te trouxe para a escola? Assim, Essa é uma boa pergunta, né? Eu sempre me vi como professor da escola, sempre achei que eu admirava muito os professores, valorizava muito o trabalho que eles faziam, e sempre achei que a universidade é um espaço muito privilegiado, né? De liberdade, de você conseguir construir sua própria carreira, né? Muito diferente da iniciativa privada, você é muito constrangido, né? Pelos interesses, pela agenda das empresas, né? E, de fato, eu sempre tive isso como perspectiva. E aí, quando abriu o concurso, em 90, tinha muito tempo que não tinha concurso, né? Na verdade, não existia concurso, né? O concurso público foi criado em 1988, né? Com a Constituição. E em 90, o departamento consegue 2 vagas, né? Aí eu me interessei muito, inclusive eu tive que acelerar a defesa do meu mestrado, estava com o mestrado no meio do caminho, né? Era uma exigência do concurso, e aí tive sucesso, consegui sair vitorioso em uma das vagas, né, do concurso. Em que disciplina? Na época era uma disciplina mais genérica, de proteção ambiental, né? E depois eu acabei me especializando mais em abastecimento de água. Assumi disciplinas de abastecimento de água dentro do departamento. E aí depois eu abri várias outras frentes, né? Aí, se quiser, eu posso falar um pouco dessa minha trajetória. Eu quero falar exatamente sobre essas frentes, essa ampliação do DESA, do Departamento de Área Sanitária. Se aconteceu já na sua gestão, como diretor, você como docente era atuante e contribuiu com isso, com certeza. Fala um pouco sobre isso, porque, conforme nós já tínhamos falado anteriormente, nós começamos com uma disciplina, que depois teve um curso de ênfase com 5 disciplinas, e hoje o Departamento de Área Sanitária ele é expressivo, com grande atuação. A atuação ela é clara, né? A importância, a demanda é grande. Fala sobre isso, sobre essas disciplinas que tiveram que ser criadas para atender expectativas, tanto do ponto de vista de formação de graduação, como de especializações, cursos de mestrado, doutorado. O DESA, né? Isso te levou também depois para a Copasa, para essas grandes empresas, essa experiência sua toda dentro da universidade, né? Eu não entendi bem. Não, você chegou depois dessa área das empresas de água e esgoto, foi pela experiência. É de 1971, né? Ela é bem antiga. Foi antes. Então Antes vamos lá, da escola. Léo. Fala aí sobre a universidade. Porque... É muito interessante a trajetória do DESA, né? Eu vou falar DESA, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Vou falar muito de DESA a partir de agora, né? Ele começa como DES, Departamento de Engenharia Sanitária, né? E no final dos meados dos anos 80, né, é proposta à congregação a alteração do nome para o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nesse período era um momento de grande crescimento da agenda ambiental, né? Houve a Conferência de Estocolmo de 1972, né? Toda a agenda ambiental o Brasil cria o Ministério do Meio Ambiente, começa a ganhar muito terreno, né? no país, né? Então essa incorporação da componente ambiental no DESA teve um papel importante e isso refletiu inclusive em disciplinas, na formação do engenheiro civil, né? Tinha uma disciplina obrigatória, é bom que se diga, tem um decreto que obriga que todo curso, eu não sei se ele está vigente, né? Todo curso de engenharia civil deveria ter uma disciplina de proteção ambiental, né? E essa disciplina era sob a responsabilidade do DESA. Quando eu entrei, em 90, o nome já tinha sido alterado, né? Essa componente ambiental já existia, mas existia uma crise na pós-graduação, né? A pós-graduação, na época,
era um mestrado em engenharia sanitária, né? Mas estava com um conceito muito baixo, com muita irregularidade no fornecimento de vagas, no oferecimento de vagas. E a gente fez uma grande discussão, né? E mudamos muito estruturalmente o curso, né? O curso passou a se chamar curso de pós-graduação em saneamento e meio ambiente. Nós tiramos o nome engenharia. Não sei se vocês vão ficar muito felizes com essa notícia, né? É mesmo? Porque, tiramos o nome engenharia, porque a gente percebeu que, pela interdisciplinaridade necessária para tratar esses temas, que era importante ter uma abertura maior, inclusive para receber alunos não engenheiros, né? A gente enxergava muito que biólogos podiam ser alunos, arquitetos, químicos e até alunos das ciências sociais, né? Então ele mudou para saneamento e meio ambiente e depois, alguns anos depois, saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, porque o departamento de hidráulica e recursos hídricos também participava do curso. Então ficou um curso com 3 áreas de concentração, né? E com mestrado e doutorado. Ao longo desse processo também foi criado o doutorado. O doutorado foi de 2000, se eu não estou enganado. E hoje é um curso de muita excelência, né? Ele tem o melhor conceito dentre os cursos do Brasil, o conceito 7, né? Que é o máximo, e já formou muitos mestres, muitos doutores, né? Mas tudo começa nessa discussão no início dos anos 90, de como modificar o curso. Em paralelo, existia a especialização em engenharia sanitária, que depois virou especialização em engenharia sanitária e ambiental, que tem uma história muito interessante. É um curso que foi criado em 1955, né? E a história desse curso é que existia um convênio do MEC com o MEC e o USAID. O USAID era uma cooperação do Brasil com os Estados Unidos, né? E Fundação Rockefeller participava. Então, nesse acordo MEC e USAID, veio uma missão americana aqui para Belo Horizonte e para oferecer por um ano um curso de especialização, com a ideia de que eles ofereceriam e depois os alunos desse curso virariam professores e dariam continuidade. E funcionou super bem. Vieram expoentes da engenharia sanitária. Isso é verdade, eu já soube disso. Né? 55, e a partir de 56 os antigos alunos desse curso, que eram já professores do departamento, assumiram o curso. Tinha uma pessoa muito importante naquela época, que era o Lincoln Continentino, né? Isso. Você deve se lembrar dele, um grande expoente da engenharia sanitária da cidade, do estado, né? Pessoa muito participativa, né? Ele era muito presente nas discussões públicas, muito atuante. Aí esse curso, ele sobreviveu aí por uns 40 anos, né? Até que o departamento chegou à conclusão de que não cabia mais oferecê-lo, porque já tinha sido criado a graduação em engenharia ambiental, né, que existe ainda hoje. Então tinha graduação, mestrado, doutorado, a especialização não estava cumprindo um papel importante, né? As pessoas já tinham uma formação por outros meios. Então ele cumpriu um papel por esse período de formar muitos especialistas. Eu fui aluno, né, da especialização, depois fiz mestrado e doutorado. Então essa é um pouco a história da estrutura do DESA, né? O DESA, ele tem mudado muito, renovado muito, né? Muitos de nós aposentamos, né? Houve novas contratações, mas ele continua tendo essas duas pernas importantes. Eu sempre defendi que a visão da engenharia ambiental não deveria se sobrepor à visão da engenharia sanitária, né? Porque nós estamos num país que nós temos problemas ainda medievais, né, junto com problemas da industrialização, né? Temos poluição atmosférica, desmatamento, etc., mas tem pessoa que vive no esgoto até hoje, né? Tem as áreas rurais... Inclusive em Belo Horizonte. Inclusive em Belo Horizonte. Você vai na favela de Belo Horizonte, você tem problemas sérios ainda de esgotamento sanitário. Nas áreas rurais brasileiras não tem água, né, no sistema público bem formalizado, nem se fala em esgoto. Então, abandonar essa agenda em troca de uma agenda mais moderna, digamos assim, seria um equívoco, né? Eu sempre defendi isso. Não que eu defendesse que a área ambiental não deveria florescer, né, no DESA, mas que o DESA deveria procurar
a convivência entre as duas abordagens, né? E assim é, né? O curso de engenharia, tanto civil quanto ambiental, tem um componente de saneamento importante, também tem um componente ambiental importante. A pós-graduação, idem, né? Tem ainda a convivência entre esses dois grandes eixos, né, da engenharia do DESA, né? Da engenharia sanitária e ambiental. E nessa experiência sua como diretor, tem outras demandas em outros cursos, né? Nós tivemos, você era diretor da escola naquela época, então eram grandes as demandas. Tinha alguma coisa, tem alguma demanda que você poderia identificar aqui, nos colocar, sobre alguma dificuldade curricular, desempenho de docentes, avaliações, questão de laboratórios, na época, a precursão, né? Já o processo de concepção de mudança da escola aqui da área central para o campo, você participou disso? Participei muito. Olha, talvez tenha sido o período mais desafiante, não sei se o mais, né, mas um dos mais desafiantes na minha trajetória, né? Ser diretor da escola de engenharia é algo muito pesado, muito difícil, porque você pode ser um diretor síndico. O que é um diretor síndico? O que cuida da limpeza, o que paga a conta de água, que pinta as paredes, né? Mas você pode ser estratégico também, né? Se você for um diretor só estratégico, o prédio vai ficar sujo, todo mundo vai reclamar, os banheiros vão ficar entupidos e tal. Então, na minha concepção, um bom diretor é aquele que consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Conciliar né? as duas, né? Conciliar as duas coisas. O que é muito difícil, porque são duas dimensões da gestão que são muito diferentes, né? É muito diferente, em um minuto você está assinando uma fatura para contratar uma empresa de pintura e no momento seguinte levando para a congregação um grande projeto de reestruturação da escola, né? Então isso é muito difícil. Sem falar, né, no tamanho, na grande dimensão da escola, com muitos cursos, muitos departamentos, muitos professores, muitos funcionários, né? Nós estamos falando de centenas de professores, centenas de funcionários, 14 cursos de pós-graduação, eu não sei quantos de graduação, né? De pós-graduação, algo dessa ordem. E as verbas da sua época, vieram todas, Todas o quê? as verbas federais, vieram todas? Vinham, com alguma dificuldade, tinha alguma irregularidade, vinha, né? E teve também nesse período a mudança para o campus, né? Foi exatamente no nosso mandato, gestão. né? A minha vice-diretora, Ana Maria Figueiredo, participou muito fortemente nesse processo de mudança, principalmente na discussão do projeto. A discussão do projeto foi muito difícil, né? Vocês podem imaginar o que é pensar numa mudança dessa magnitude, contemplando todos os desejos, né? Todos os interesses, todas as disputas, né, por espaço, porque não era o céu é o limite, né? Não se pode pensar assim, você está tratando de verba pública, né? Um orçamento limitado, né? Então, como organizar uma nova escola, levando em conta as necessidades atuais de cada departamento e as futuras. A futura que é o grande desafio, né? Porque se você pergunta para o departamento o que você vai ser daqui a 10 anos, né? A tendência é falar, não, eu vou dobrar de tamanho, né? Então você vai dar o dobro de espaço. Então sempre foi uma negociação delicada, né? Que exigiu muita habilidade, muita negociação, muita conciliação de interesses, né? Mas no final eu penso que foi um processo muito bem sucedido. A reitoria teve um papel muito fundamental nisso, né? De conseguir o recurso, de fazer essa negociação, né? De usar o recurso dessa escola do centro para a construção. Isso foi em que ano, Léo? Isso foi, bom, era um projeto chamado Campus 2000, né? Quem capitaneou foi o Francisco, me fugiu o nome, o reitor, Francisco César Sá Barreto, né? Ele que foi o grande mentor desse projeto. O Ronaldo Pena teve um papel importante nisso, ele era pró-reitor de planejamento. A escola foi para o campus no final da primeira década dos anos 2000, né? Foi um processo muito longo, né? De fazer projetos, de fazer as primeiras construções. A mudança não foi ao mesmo tempo, alguns departamentos mudaram antes, outros depois, né? Foi muito
complexo, né, esse processo. Mas importante, né? Eu acho que a escola no campus hoje está muito bem instalada, o prédio é muito bom, não é perfeito, né? Não tem jeito de ser perfeito, mas foi um salto de qualidade, né? E eu acho que um ganho importante também foi o fato da escola estar no campus, né? Estar junto com as outras unidades, ter mais possibilidade de interação, de relações interunidades, interdisciplinares, né? Um processo Léo, dando sequência fundamental. aqui, porque e a questão da qualidade curricular da formação, da sua formação e o curso que é oferecido atualmente, essa trajetória, mudança de estrutura curricular, o que você tem, qual que é a sua visão sobre isso? Isso também é muito importante, porque quando eu entrei, em 90, já existia uma discussão sobre a necessidade de reformular o currículo da engenharia civil, né? E houve alguns financiamentos do MEC, né, existia um programa, né, de reflexão sobre o curso, até que em 98, né, foi aprovada a nova reforma, a nova grade curricular, nova concepção, digamos assim, curricular da engenharia civil, novo projeto pedagógico. Ele foi liderado por um colega de departamento, um amigo, que é o professor Carlos Chernicharo, né? E foi um processo muito bem feito, né? Também muito difícil, porque você está trabalhando com interesses, né? Como a gente destacou aí no primeiro bloco, né? Quando nós formamos, o curso de engenharia civil tinha uma predominância muito grande da área de estruturas, né? Uma das ideias da reforma curricular foi garantir espaços mais ou menos equivalentes para os diversos ramos da engenharia civil. Isso requereu um redesenho, né, muito importante, né, do currículo. Então isso foi uma mudança muito fundamental. Foram eliminadas essas ênfases, né, que já não existiam mais, mas a ideia é que o curso cobrisse todas as áreas. Foram criados alguns mecanismos, e você participou um pouco disso, Sim. Bernardo, de internato curricular, né, para dar oportunidade para os alunos de terem uma exposição, né, um pouco inspirado no internato da medicina, né? A medicina tem um internato curricular antigo, muito bem sucedido, e a gente pensava, eu estou falando a gente porque eu também participei muito das discussões, mas o Carlos que liderou, pensava que seria importante para os alunos de engenharia civil botar o pé no chão, né? Verificar a realidade concreta das populações. Isso foi criado. Uma outra mudança que também foi muito importante foi incluir no currículo disciplinas fora da engenharia, né? Na época, os alunos tinham a obrigação de fazer 2 disciplinas fora da escola de engenharia, dentro de uma lista de opções, né? Eu podia escolher 2 dentro dessa lista. Então, muitos alunos foram para a Fafiche, outros foram para a FACE, outros foram para o IGC, né? Para oxigenar a ideia da formação do engenheiro. Interessante. Né? Então, foi uma mudança muito grande. Eu penso que o currículo da engenharia civil da UFMG hoje é um dos mais avançados no Brasil. Depois, várias outras escolas modificaram. Eu penso que o nosso curso foi uma inspiração. Então, para várias a outras mudança escolas, na né? estrutura curricular, você entende hoje, ela é mais abrangente, mais abrangente, mais sistêmica, equilibrada, né? Forma um engenheiro com uma visão mais Tá. Isso é muito bom. consequente. Agora, e a questão do aluno? A questão do desenvolvimento dele, da formação básica dele para chegar na escola. Você tem alguma visão diferente do passado? O mundo tem mudado muito, né? E os alunos, a cada ano, são diferentes, né? São muito diferentes. Eu não gosto de falar que são piores, né? Nem melhores, são diferentes, né? São diferentes. Nós estamos vivendo um período de muitas transformações, né? Na sociedade do conhecimento. Então, isso é muito desafiante para o professor, né? Eu penso que faz tempo que eu não dou aula na graduação, né? Mas quando eu estava dando aula, a minha ideia é que não cabia mais você dar uma aula conteudista, né? Ensinando para o aluno um conteúdo, porque ele vai lá no chat GPT, ele tem esse conteúdo melhor do que a gente Você pode falou, ensinar, claro, né? Você tem razão. Então, que aula nós vamos dar? Né? Como formar o aluno sem essa perspectiva que é clássica, né? Quando a gente se formou, as aulas eram assim, né? Eu me lembro que os professores enchiam o quadro negro, né? De verdade, fórmulas, de conceitos, né?
Eu lembro até que tinha um professor que ele chegava 10 minutos antes da aula, enchia o quadro com a aula dele, né? E dava aquela aula. Ele ia dar a aula seguinte, não deixava ninguém apagar o quadro, porque aquele quadro ia servir para a aula seguinte, né? Hoje acabou isso, hoje agora é PowerPoint, tudo mais. Decoreba danado, Exato, né? decoreba danada, as provas muito cobrando conteúdo, né? Fórmulas, valores e tal. O mundo é outro hoje, né? Um aluno que se transforma num profissional, no exercício profissional, ele não precisa saber de cor, né? Conceitos, fórmulas, etc. Hoje está tudo informatizado, está tudo na internet, Fácil de no consultar, Google, né? no chat GPT, né? Você tem que ensinar o aluno a pensar estrategicamente. Exato. Né? E esse é o desafio, né? Como você moldar o curso, as disciplinas, as aulas, né? Para ensinar o aluno a pensar estrategicamente. Esse é um grande desafio hoje para os professores. Gostei muito da sua fala, viu? Aqui você é muito atuante ainda, né? Inclusive em âmbito internacional. Nós não podemos deixar de destacar isso. Então, nós vamos vida finalizando. Profissional depois da escola, né? Então, com essa atuação, com essa extensão, você é considerado um dos maiores especialistas mundiais em água. Isso é o Luiz Borges que fala. É Luiz Borges, exatamente. Isso, ele colocou aqui, então, é considerado um dos maiores especialistas em água. Qual é a situação atual para a captação e fornecimento de água, por ser uma necessidade vital e que tem que ser atendida? Pergunta de Luiz Borges. Eu trouxe para você. Ele está perguntando isso no nível global, nacional? Global, global. Olha, você pode setorizar, pode começar pelo nacional e depois global. Olha, eu diria que a área de água, de saneamento em geral, água, esgotos, né, é uma das áreas mais atrasadas no desenvolvimento mundial. Eu acho que o mundo avançou em alguma medida, né, em outros setores das políticas públicas, da saúde, da educação, né, da cultura, da comunicação, mas ele mantém, né, o mundo mantém populações em situações quase que medievais, né, em termos de acesso à água e saneamento. E isso de uma forma muito desigual. Né? A desigualdade é uma marca do acesso ao saneamento no mundo. E a consequência é muito grande, né, Léo? E consequências diversas, né? Na saúde das pessoas, no desenvolvimento, nas condições ambientais, né? Porque você não ter saneamento, você gera pressões ambientais, né? Então, um bom indicador para isso é seguir os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A chamada Agenda 2030, né? Que previa que de 2015 a 2030 o mundo estaria com 100% de atendimento em água e esgotos, né? O esgoto tratado, inclusive. Nós estamos muito atrás disso. Essa meta não será atendida. Né? Lembrando aqui que você foi indicado e atuou 2 mandatos nas Nações Unidas como relator. Sim. É a vida profissional dele. Que seria interessante ele falar. Estou respondendo a pergunta do Luiz, então. Então, para ser sintético aqui, muitos déficits, né? Muitos déficits em saneamento, distribuídos de forma muito heterogênea, né? Você não pode comparar a África com a América Latina, nem a América Latina com a Europa, não é? E dentro da América Latina, que é o continente mais desigual do mundo, você tem enormes desigualdades. Se você compara áreas urbanas com áreas rurais, você vai encontrar uma desigualdade grande, países mais desenvolvidos com menos desenvolvidos. Isso se reproduz no Brasil, né? O Brasil é um país também um dos mais desiguais do mundo e isso se reflete no acesso ao saneamento, né? Se você compara o acesso ao saneamento no Sudeste com o Nordeste, o gap é enorme. Se você compara urbano com rural, idem, e assim por diante. Eu poderia dar muitas variáveis aí para mostrar essa desigualdade. Então, é uma área que requer muita atenção, muita prioridade, muitas políticas consistentes, né? Bom, eu então, respondendo a outra pergunta, eu tive a oportunidade de abordar, né, esses temas nesse período que eu fui das Nações Unidas, né? Eu fui nomeado relator especial para os direitos humanos à água e ao saneamento, né? Então, que me deu a oportunidade de olhar para esses problemas com a lente dos direitos humanos, né? Que não é uma forma muito clássica de abordar esses problemas.
eu cumpri esse mandato de 2014 a 2020, né? Então, é um mandato do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e que tem várias atividades envolvidas aí, né? Eu fiz muitas visitas a países para fazer avaliações, eu fiz vários relatórios temáticos, né, abordando diferentes aspectos dessa problemática, né, diferentes ângulos dessa problemática. Eu recebia denúncias de violação de direitos humanos, eu tinha que dar seguimento a essas denúncias, né? Tive que fazer muitas exposições, né, para os diplomatas, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos. Então foi um período muito duro, muito tenso, difícil, né? Mas ao mesmo tempo de muitas oportunidades, muita aprendizagem, né? Que eu trago até hoje. Eu uso muito esse tema dos direitos humanos na minha pesquisa hoje, né? É um dos meus carros-chefes na pesquisa, no mestrado, no doutorado, nas orientações, né? Hoje você atua onde? Então, eu fiquei na Escola de Engenharia até 2014 e depois eu me transferi para a Fundação Oswaldo Cruz, né, aqui em Minas Gerais. Eu sempre namorei muito a Fundação Oswaldo Cruz, sempre admirei muito o trabalho da Fiocruz, né? A Fiocruz é uma instituição centenária, né? Ela foi criada em 1900 por Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, né? Muitos já devem ter visto uma imagem daquele castelinho que tem né, na Avenida Brasil. Aquilo foi da época do Oswaldo Cruz. Aquele é o campus principal da Fiocruz, né? E tem escritórios regionais. Tem um escritório aqui em Minas, que é o Instituto René Rachou, que é também muito antigo, né, dos anos 40. E lá eu atuo na área de saúde coletiva, né, fazendo pesquisas em saneamento, né, pensando em contribuir para a saúde coletiva, né? Como o Lázaro falou, né? As consequências da falta de saneamento são diretamente incidentes sobre a saúde da população. Eu sei disso porque eu trabalhei na prefeitura há muitos anos, inclusive foi subprefeitura do Barreiro, e 20 anos atrás, e o Barreiro é terrível, a situação era terrível. Hoje eu não posso falar que não voltado. As consequências lá de vários loteamentos que o cara não entregava, loteamento, sem água e esgoto. O cara vendia o terreno e deixava o cara depois ter que correr atrás. Aí que eu te falei da Copasa. Sobrava para a Copasa fazer. Né? Sobrava para a Copasa fazer e nem sempre. Justamente. Então é terrível. Agora, no interior também. Se você pensar, estou sempre em Araxá, que é a cidade em volta de Araxá, tem muita cidade ainda com esse problema. Você está tratando o mundo inteiro, que foi seu trabalho, foi excepcional, tem que te elogiar demais, mas aqui no Brasil ainda temos semelhanças, né? Eu atuo muito no Brasil, né? Eu trabalhei com o Plano Nacional de Saneamento Básico, coordenei a equipe que elaborou o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Ele foi editado em 2010. E a gente teve a oportunidade de olhar com uma lupa, né, esses problemas, onde estão os déficits. Então, eu tenho tido uma atuação também muito forte no Brasil, né, formulação de políticas, cooperando com os ministérios, né. Léo, a entrevista ia prolongar muito, porque eu gostaria de explorar um pouco esse conceito de saneamento básico com você. Mas, infelizmente, nós temos um horário, sabe? Tá. Mas aqui você fez umas edições, umas publicações. Você poderia falar rapidamente sobre as publicações? Eu publiquei alguns livros, né? O mais recente foi, depois do meu mandato, eu achei que caberia sistematizar toda essa minha experiência no mandato em um livro. Aí eu fiz esse livro chamado Os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Fiocruz, em inglês pela Cambridge, a editora de Cambridge, e também em espanhol. No ano passado saiu em espanhol por uma universidade da Espanha. E também Direitos Humanos? Os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. É um livro grande, a edição brasileira tem 620 páginas. Uau! Eu sistematizo toda a experiência, trabalho teoricamente o tema também. Bacana. Tinha feito alguns outros livros anteriores, né? Publico muitos artigos. É interessante porque a cada edição você vai atualizando tudo que você já acumulou e editou anteriormente, né? Os anteriores eram temas um pouco diferentes, mas sempre em torno do saneamento, né?
fiz um livro, editei, organizei um livro sobre políticas públicas de saneamento, fiz um livro bem depois do meu doutorado sobre saneamento e saúde. E eu tenho muitos artigos, né? A gente, como pesquisador, é muito cobrado por publicar em revistas, né? Tem quase 200 artigos em revistas. Ô, Léo, teve algum aspecto não abordado aqui que você gostaria de colocar? Muitos, né? A gente podia ficar mais umas 2 horas. Com certeza. Podemos fazer uma outra edição. Outra edição, né? Não, eu poderia falar de muita coisa, de muita, né, das relações dessa minha trajetória com o contexto político, social, mas acho que a gente abordou bem, né? Conseguimos São extrair muitos muita anos coisa, né? Bernardo, tenho que parabenizar o Léo pela trajetória, pedir um livro aqui Obrigado. para a nossa biblioteca, Ah, né? tá, vou. Eu acho que é importante a nossa biblioteca adorar, sim. aqui, Aham. inclusive com o apoio do próprio CREA, essas coisas mais, a gente quer fazer um patrocínio acervo do aí. CREA aqui para Sim, com certeza. construir a A nossa diretora amostra aqui, né? da experiência foi pequena, mas mostrou que é brilhante, né? Obrigado. Brilhante. É E realmente. para Não acabou finalizar, ainda. Léo, realmente é bem grande, né? Para É, finalizar, bacana. então, nós temos aí alunos que estão jovens fazendo um curso e poucos sabem da possibilidade de atuação no mercado. O que você pode falar para eles, para quem às vezes tem dúvida se vai fazer engenharia ou não, uma mensagem sua para finalizar sobre a engenharia como estímulo para quem está chegando ou quem já está em formação? Olha, é muito difícil, né, antever como é que vai se comportar o mercado e tal, né? Mas o meu conselho é: façam algo que dê prazer, que motive, que se alinhe com a sua visão de mundo, né, com as suas concepções de mundo. Eu encontrei isso no saneamento. No saneamento, Não arrependo de jeito nenhum. Procurei sempre ser o melhor profissional que eu pude, que eu consegui, usar todo o talento que eu consegui encontrar em mim, né? E isso me abriu muitas portas, muitas oportunidades, né? Tive que fazer escolhas no meu período, mas eu penso que foram escolhas que me deram muitas satisfações, né? Então, a minha experiência diz que quando você tem uma identidade, né, pessoal com a sua profissão, você será um bom profissional, né? Você conseguirá Muito se bom, entregar Léo. à profissão. Parabéns, viu? Então, é difícil dizer. Se especializa em saneamento, se especializa em estruturas, cada um tem uma característica, cada um tem um talento, né, uma visão de mundo. Mas faça o que te der prazer, o que te Muito motive, bom, que você muito vai ser um bom, bom viu? profissional. Léo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que Foi agradeço. um motivo de muita a oportunidade, satisfação para todos Bernardo. nós. Muito bom. Mais uma vez eu Muito agradeço a bom. você pela sua participação, pela sua contribuição. Agradeço a Consuelo e o Lázaro por estarem aqui comigo apoiando. Agradeço a equipe e agradeço mais uma vez o CREA por estar promovendo esses encontros agradáveis com tanta história. Parabéns pela trajetória.